Hebreus 12, versículo 14 e também o versículo número 15. Todos abriram? Diz o seguinte, palavra do nosso Deus: segui a paz com... Hebreus 12, versículo 14 e 15, vamos lá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Até aqui, até o versículo 15, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos dizer que relacionamento pessoal é um desafio, mas é um desafio grande, mesmo. A gente não pode negar, irmãos e irmãs, que Deus, Ele nos fez aquilo que eu gosto de chamar de seres sociáveis. Deus, Ele nos fez seres sociáveis, com a necessidade, com a responsabilidade de vivermos e de convivermos uns com os outros. E já está desde a nossa Gênesis e já está desde a nossa criação. Contudo, a gente sabe e a experiência demonstrará que se relacionar em termos pessoais não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, é uma tarefa em muitos momentos complicada. Por quê? Qual a razão? Qual o motivo em que isso ocorre, em que isso se dá em relação às nossas vidas? Uma razão, um motivo muito claro, uma razão, um motivo muito óbvio. Por quê? Porque o pecado, irmãos e irmãs, ele afeta as nossas vidas. E como consequência, o pecado, ele também afeta os nossos relacionamentos. E aqui diga-se, os nossos relacionamentos e nossos relacionamentos pessoais. Então, dentro desse processo, que é de nos relacionarmos uns com os outros, o que é que acontece? Acontece uma via de duas mãos, ou seja, muitas vezes as pessoas nos fazem sofrer e também, muitas vezes, nós fazemos sofrer e sofrer as outras pessoas. Isso é uma regra que a gente não pode fugir, essa é uma realidade que é posta em nossas vidas, ou seja, ao nos relacionarmos com pessoas, tanto nós sofremos, como também fazemos as pessoas sofrerem. Por isso, irmãos, irmãs, as mágoas e os ressentimentos, eles são inevitáveis. As mágoas e os ressentimentos, eles são inevitáveis. O ressentimento, nós podemos assim afirmar, é o maior inimigo que nós temos em nossos relacionamentos. O ressentimento é o maior inimigo que nós temos em nossos relacionamentos. Por quê? O ressentimento produz desgaste. Por quê? Porque o ressentimento produz separação entre as pessoas. É por isso que, infelizmente, é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: eu não consigo mais me relacionar bem com meu esposo, eu não consigo mais me relacionar bem com a minha esposa, eu não consigo ter uma comunhão mais íntima, mais profunda com o meu irmão em Cristo, com o meu irmão no Senhor, e tudo isso em grande parte se deve aos ressentimentos, que muitas vezes se acumulam, que muitas vezes se fazem presentes, que muitas vezes são reais em nossas vidas, em nossos relacionamentos. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, a boa notícia que nós temos dentro desse quadro, a boa notícia que nós temos dentro dessa realidade negativa é que o ressentimento, ele não é um inimigo invencível. O ressentimento, ele não é um inimigo invencível. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta,
sobretudo ali no capítulo 13, quando ele fala um pouco do amor, ele diz: o amor não se ressente do mal. O amor não se ressente no mal. A palavra ressentir aqui, que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, é uma palavra que tem uma conotação contábil, de acordo com aquilo que foi escrito no passado. Se a gente pudesse fazer um registro mais literal, uma tradução mais direta, a gente podia dizer o seguinte: o amor não guarda registro dos erros. O amor não guarda registro dos erros. Então, Paulo ele nos mostra que dentro do amor cristão, dentro desse sentimento que nós devemos ter uns para com os outros, dentro dessa vivência que nós temos pessoal, a gente não pode guardar esse registro de erros, de pecados, que são a causa, que são o motivo de nós nos magoarmos, de nós nos ressentirmos em relação ao nosso próximo. Então, baseado nesse amor, baseado nessa virtude que nos foi dada através do Espírito Santo, a gente pode dizer, a gente pode afirmar, conforme nós falamos agora há pouco, que o ressentimento não é um inimigo invencível. Então, na manhã de hoje, meus irmãos, na manhã de hoje, minhas irmãs, eu queria que nós tratássemos um pouco sobre o ressentimento. E como é que nós iremos fazer? E como é que nós iremos realizar? A gente vai tratar um pouco sobre ressentimento, a gente vai tratar um pouco sobre mágoa, considerando a vida de Jó. Considerando a vida de Jó. Conforme nós sabemos, e a Bíblia mostra claramente isso, Jó, irmãos, Jó, irmãs, ele tinha todas as razões, humanamente falando, ele tinha todos os motivos, humanamente falando, para estar ressentido, para estar magoado. Por quê? Jó, de uma maneira assim muito rápida, perdeu os seus filhos. Jó, de uma forma muito rápida, perdeu as suas propriedades. Jó, ele chegou a perder a sua própria saúde. O que restou? A sua esposa. O que restou? Alguns amigos seus que estavam condenando, estavam exercendo juízo contra Jó. Então, quando você faz a ligação de todas essas coisas, humanamente falando, você pode inferir justamente isso. Não, dada essa situação de você perder filhos, dada essa situação de você perder bens, dada a situação de você perder a sua saúde e só lhe restar uma esposa que estava murmurando, amigos que estavam lhe criticando, então o ressentimento era atitude natural em relação a Jó. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, conforme a gente vê na vida desse servo de Deus, sobretudo conforme nós estudamos na parte final do seu livro, Jó, ele não se deixou vencer pela mágoa. Jó, ele não se deixou vencer pelos ressentimentos. Então, baseado em grande parte na sua vida, eu queria que nós tratássemos esse tema na manhã de hoje, combatendo o ressentimento. Combatendo o ressentimento. Então, não percam o fio da meada. A gente está trabalhando problemas existenciais e este é o décimo estudo que nós estamos fazendo em relação a esse assunto. De maneira específica, a gente vai ver combatendo o ressentimento. Então, basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo em 3 partes, em 3 divisões. No primeiro momento, a gente vai considerar pelo menos 3 causas do ressentimento, da mágoa na nossa vida. Em segundo lugar, a gente vai destacar 3 características problemáticas, 2 características problemáticas do ressentimento na nossa vida. E depois a gente vai ver algumas ações, algumas atitudes que eu, que você, que todos nós, pela graça, devemos ter para vencer a mágoa, para vencer o ressentimento no nosso viver. E aí, após a conclusão, a gente dá a oportunidade aos irmãos para a gente poder aqui ter um feedback mais específico. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, causas do ressentimento. Em primeiro lugar, causas da mágoa. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente considera essa questão do ressentimento, quando a gente considera essa questão da mágoa, a gente percebe que a mágoa, que o ressentimento, ele é causado, ele é gerado em nossas vidas a partir de 3 fatores, a partir de 3 causas, a partir de 3 origens. Quais são?
Em primeiro lugar, a gente fica ressentido. Em primeiro lugar, a gente fica magoado com o que as pessoas dizem sobre nós ou acerca de nós. Nós ficamos magoados com o que as pessoas falam, com o que as pessoas dizem acerca de nós. Então, muitas vezes, a mágoa vem por causa disso, por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Abram aí, por favor, meus irmãos, livro de Provérbios, capítulo 12. Livro de Provérbios, capítulo 12. Olha só o que o sábio Salomão fala em relação a este ponto. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. É uma das causas da mágoa, uma das causas do ressentimento. Provérbios 12, versículo 18. Provérbios 12, versículo 18. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Alguém há cuja tagarelice, ou seja, o falar demais, é como o quê? É como pontas de espada. O que é que a espada faz? Ela fere, ela machuca. Então, é isto que o autor sagrado está fazendo e está falando aqui. Muitas vezes as palavras, muitas vezes aquilo que as pessoas dizem em relação a nós, machucam e machucam a nossa vida. E ele complementa aqui no versículo 18: mas a língua dos sábios é medicina. Então, a gente pode dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que palavras, elas ferem. Palavras, elas produzem mágoa em nosso coração, mesmo quando não é o seu objetivo, mesmo quando não é a sua intenção. Quando a gente internaliza, quando a gente guarda determinadas coisas que se falam acerca de nós, coisas negativas, coisas ruins, não só daquilo que nós somos, mas muitas vezes daquilo que nós fazemos, o que é que isso gera? O que é que isso coloca no nosso coração? Essa mágoa, esse ressentimento. Só para você se aperceber dessa realidade, muitas vezes a gente guarda mágoas, ressentimentos de coisas que a gente escutou em nossa infância. Quando não tratada, quando não trabalhada, a gente fica com aquilo ali guardado, magoando, machucando. E muitas vezes a gente chega à idade adulta com aquilo ali no nosso coração. Por quê? Coisas que falaram acerca de nós. Então veja, qual é a primeira fonte? Qual é a primeira origem das mágoas, dos ressentimentos? Aquilo que as pessoas dizem acerca de nós. Mas não só isso, existe uma segunda causa, existe uma segunda origem do ressentimento. Se de um lado a gente fica ressentido com aquilo que as pessoas falam acerca de nós, por outro lado, nós também nos magoamos, nós também nos ressentimos com aquilo que as pessoas elas pensam sobre nós, com aquilo que as pessoas elas pensam sobre nós. Então, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, a maneira como as pessoas nos olham, a maneira como as pessoas gesticulam em relação a nós, nos fere, nos magoa, nos machuca, em alguns casos, até de maneira mais forte, até de maneira mais intensa do que as próprias palavras em si. Observe se isso não acontece, observe se isso já não se deu na sua vida. Às vezes um olhar de desprezo, às vezes um semblante de reprovação, muitas vezes tem a capacidade, tem o poder de gerar mágoa e ressentimento em relação às nossas vidas. Eu queria que nós víssemos um exemplo desse fato, um exemplo dessa realidade. Abram aí, por favor, livro de Gênesis, capítulo 31. Livro de Gênesis, capítulo 31. A gente vai ver aqui, a partir da vida de Jacó, que num dado momento da sua vida, quando servia, quando agradava o seu sogro Labão, tinha um olhar de aprovação. Contudo, quando as coisas mudaram no relacionamento entre eles, com um só gesto, com a só forma de olhar, Labão expressou aquilo que sentia naquele momento em relação a Jacó. Olha só, Gênesis capítulo 31, versículo 2. Gênesis capítulo 31, versículo 2. Abra aí, por favor.
A gente pega o 1 e o 2, para a gente entender aqui o contexto, fica melhor, certo? Gênesis 31, 1 e 2, diz o seguinte, Gênesis 31, versículo 1 e 2. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, junto a ele toda esta riqueza. Versículo 2: Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. Então, às vezes a gente precisa falar não. Às vezes, até numa forma de ver, até numa forma de expressar um semblante, a gente pode gerar uma mágoa, a gente pode gerar um ressentimento no nosso coração. Então veja, as mágoas vêm por causa daquilo que as pessoas dizem acerca de nós, as mágoas vêm por causa daquilo que as pessoas pensam sobre nós, mas não só isso. Em terceiro e último lugar, as mágoas, elas vêm por causa daquilo que as pessoas fazem contra nós. As mágoas vêm por causa daquilo que as pessoas fazem contra nós. Olha só o que Jó fala no seu livro, sua própria experiência, capítulo 19, versículo 19. Jó 19. Olha só o que ele fala aqui, ó. Essa questão de você se magoar, de você se ressentir, não daquilo que você escuta, não daquilo que você vê, da reação das pessoas, mas daquilo que as pessoas fazem contra você. E às vezes, como Jó diz aqui, pessoas próximas, pessoas íntimas. Veja aí, Jó, capítulo 19, versículo número 19. Olha aqui o depoimento que ele faz. Depoimento prático, real, nas nossas vidas. Jó 19. Olha só o que ele diz aqui, ó. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amavam se tornaram contra mim. É interessante aqui que essas pessoas que se voltaram contra Jó, e ele se magoou, ele se ressentiu, não eram inimigos declarados, não eram inimigos abertos, mas conforme ele fala aqui, amigos íntimos, amigos da sua proximidade. Então, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, atitudes, ações que as pessoas tomam contra nós têm o poder de fazer com que a mágoa se aloje, que ela fique guardada no nosso coração. E às vezes, conforme nós falamos, isso não precisa ir muito longe não. Pessoas próximas, pessoas íntimas a nós têm também essa capacidade. E aqui eu ouso dizer que muitas das nossas mágoas, muitos dos nossos ressentimentos, eles ocorrem dentro do ambiente familiar, no nosso convívio com pais, com mães, com maridos, com esposas, com filhos, porque é dentro do ambiente familiar que a gente expressa de maneira mais desinibida aquilo que nós somos. E muitas vezes a gente faz com palavras, e ao fazer, a gente fere e fere muitas vezes. Então, é o que acontece aqui, no caso, não em palavras, mas no caso de ações. Então, quando você vê essa questão da mágoa, quando você vê essa questão do ressentimento, ela não acontece assim de maneira solta, ela não acontece assim de maneira aleatória, ela é motivada por alguns fatores, e aqui a gente viu pelo menos 3. Aquilo que as pessoas falam acerca de nós, aquilo como as pessoas agem em relação a nós, e aquilo como as pessoas elas pensam acerca de nós. Então, veja, o que é que nós precisamos fazer diante disso? Nós precisamos entender que o ressentimento, ele estará sempre plantado nas nossas vidas, sempre plantado em nossos corações. E isso vai ser, meus irmãos, isso vai ser, minhas irmãs, no nosso dia a dia. A gente não vai fugir a essa realidade, a gente não vai fugir a este ponto, conforme nós falamos na nossa palavra introdutória. Relacionamento com pessoas é assim, é duro, é difícil, magoamos e muitas vezes nós somos magoados, quer seja através de palavras, quer seja através de pensamentos, quer seja através de ações. Ninguém está isento dessa realidade. Então, muitas vezes, querer viver essa vida aqui na terra, muitas vezes se relacionar com pessoas, mas não desejar ser magoado, isso é uma missão impossível. Isso vai acontecer.
E repito, muitas vezes vai acontecer dentro daquele ambiente mais íntimo, ou seja, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então, a gente precisa ficar apercebido disso. A gente precisa estar atento a essa realidade e saber que isso faz parte, e saber que a gente vai enfrentar essas coisas, quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não, essa é uma regra inevitável. Então, em primeiro lugar, o que eu queria mostrar? Algumas causas, algumas origens do ressentimento. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, eu queria que nós considerássemos o problema do ressentimento. Por que o ressentimento é tão ruim? Por que o ressentimento é tão prejudicial? Por que a mágoa ela é tão nociva em relação às nossas vidas? Quando você vê a palavra de Deus, sobretudo quando você considera o livro de Jó, você percebe duas características destrutivas, problemáticas do ressentimento no nosso coração. Em primeiro lugar, o ressentimento ele é doentio. Em primeiro lugar, o ressentimento, a mágoa, eles são doentios. Veja aí o que diz Jó, no capítulo 21. Jó, no capítulo 21, versículos 23 até o versículo 25. Lembremos-nos que a gente vai basear boa parte do nosso estudo no livro de Jó. Jó 21, versículos 23 até o versículo 25. Eu queria chamar a atenção do versículo 25, o 23 e o 24, é apenas para a gente poder contextualizar aqui a passagem. Olha só o que diz aqui, ó. Jó 21, versículo 23 até o versículo 25, sobretudo o versículo 25. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Versículo 25. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Aqui, Jó ele fala que a morte, resultado de uma doença, ela é uma realidade na vida das pessoas. Aqui no primeiro momento ele fala que uns morrem de maneira despreocupada, tendo em abundância em sua vida, e outros eles morrem por quê? Por causa da amargura dos seus corações. Então, o que a gente aprende aqui, meus irmãos, o que a gente aprende aqui, minhas irmãs, é que o ressentimento, ele se constitui em uma doença da alma que, quando não tratada, que quando não corrigida, nos levará inevitavelmente à morte. Na verdade, a gente pode ser mais incisivo, dizendo que a mágoa, o ressentimento, é uma doença da alma terminal, ou seja, que vai nos levar inevitavelmente para a morte. Por quê? Ela perturba antes a nós mesmos do que as outras pessoas. É interessante porque você percebe isso na prática, né? Quando você fica magoado, quando você fica ressentido com as outras pessoas, aquilo vai lhe adoecendo, aquilo vai lhe desestruturando, aquilo vai lhe enfraquecendo, enquanto a pessoa com que você está ressentida, ela vai viver na sua vida normalmente, ela não quer nem saber de você. Quem se prejudica é você mesmo, quem se desgasta é você mesmo, quem adoece é você mesmo. Veja que negócio complicado, veja que negócio complicado. Então é por isso, irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente pode dizer, como um problema do ressentimento, que o ressentimento ele é doentio. Olha só o que o autor aos Hebreus fala. Esse inclusive foi o texto que a gente leu na introdução, versículo 15, que é o texto que a gente vai ver na apresentação das nossas classes. Abram aí, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Veja essa questão da mágoa, do ressentimento como uma doença. Eu gosto até de compará-la como um câncer na nossa alma, que vai se enraizando quando não tratado na nossa vida. Olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha só o que o autor aos Hebreus aqui fala em relação a esse ponto. Ele diz o seguinte, ó: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E ele complementa: nem haja alguma raiz de amargura que,
brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então a amargura, ela se enraiza na nossa vida como um câncer e vai corroendo a nossa alma, corroendo o nosso vigor, corroendo a nossa vitalidade, inclusive espiritual, que quando não corrigida nos leva à morte, em relação à nossa vida com o nosso irmão e às vezes em relação à nossa vida no que diz respeito a Deus. Então, por isso a afirmativa. Que afirmativa? O ressentimento, ele é uma doença, ele é doentio. Mas não só isso. Em segundo lugar, o ressentimento, ele é destrutivo. Ele destrói, ele acaba e acaba com as nossas vidas. Voltem mais uma vez para o livro de Jó. Jó capítulo 5. Jó capítulo 5. Apenas um verso, o versículo 2. Veja o que Jó nos fala acerca da amargura aqui, como algo destrutivo, que acaba conosco. Jó 5, versículo 2. Jó 5, 2. Olha só o que Jó aqui nos ensina, capítulo 5, versículo 2. Porque a ira ou a mágoa, a gente podia traduzir essa palavra dessa forma, do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. Então a mágoa tem essa capacidade. Que capacidade? De nos destruir, de acabar conosco. Por quê? Porque o ressentimento, irmãos e irmãs, quando a gente se alimenta dele, ele vai nos destruir. Ele vai fazer com que nós estejamos sempre nos ferindo, nos machucando, não só a nós, mas também aos outros. Alguém já disse, isso é uma verdade, que o ressentimento é o inferno da alma. O ressentimento é o inferno da alma. E você observa, e você constata isso na vida das pessoas, inclusive na sua. Quando você está ressentido, quando você está magoado, você vive um inferno no seu interior. Não tem paz, não tem descanso, a ira, a raiva, entendeu? Então isso vai destruindo e destruindo as nossas vidas. Se não bastasse ser uma doença, acaba sendo algo também que nos destrói. Então, o que é que a gente aprende com isso? O perigo que nós incorremos quando nós alimentamos o ressentimento e a alma e a mágoa no nosso coração. Foi aquilo que nós estudamos na semana passada. O tema que nós vimos foi combatendo a ira. Então, quando você não combate a ira, quando você não vence esse sentimento, ele vai se transformar em ressentimento, ele vai se transformar em mágoa, que vai lhe adoecer, que vai lhe destruir. Então, enquanto cristão, a gente precisa ter esse cuidado. Enquanto cristão, a gente precisa ter essa atenção, não ocultar essa enfermidade terminal da nossa alma, não ocupar no nosso coração essa mágoa, esse ressentimento que pode de fato nos levar à destruição. Por quê? Porque o ressentimento é algo problemático, é algo difícil, é algo complicado em relação às nossas vidas. Então, veja aqui, meus irmãos, a gente já viu 2 pontos em relação ao ressentimento. Em primeiro lugar, a gente já viu as causas do ressentimento, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, o que as pessoas fazem contra nós. A gente acabou de ver o problema do ressentimento, que ele é algo realmente difícil, porque é doentio, porque é destrutivo, mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Beleza, mas o que é que eu faço? Quais devem ser as minhas ações? Quais devem ser as minhas atitudes para que, pela graça de Deus, debaixo da misericórdia do Senhor, eu possa vencer a mágoa, eu possa vencer a dor, eu possa vencer o ressentimento na minha vida? O que é que a Bíblia diz e, de maneira específica, o que é que eu posso aprender a partir do livro de Jó? Há pelo menos 3 atitudes, meus irmãos, há pelo menos 3 ações, minhas irmãs, que nós devemos tomar para combater o ressentimento no nosso coração. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, nós devemos abrir o nosso coração e reconhecer o nosso ressentimento. Nós precisamos abrir o nosso coração e reconhecer a nossa mágoa,
reconhecer o nosso ressentimento. Veja o que Jó nos ensina. Lá no capítulo 7, versículo 11. Jó, capítulo 7, versículo 11. Abra seu coração e confesse seu ressentimento. Jó, capítulo 7, versículo 11. Jó 7, 11. Eu não vou ler aqui o contexto imediato, ou o contexto anterior, melhor dizendo, porque é muito comprido, mas depois vocês podem ver, do versículo 1 até o versículo 6, Jó, ele abre o seu coração para Deus, e relata tudo aquilo que ele estava sofrendo, relata tudo aquilo que ele estava padecendo, conforme nós vimos, havia perdido seus filhos, havia perdido o seu patrimônio, havia perdido a sua saúde, só sobrou para Jó uma mulher que estava murmurando e o aconselhando a blasfemar de Deus, só sobrou para Jó amigos, entre aspas, que só faziam criticá-lo. Então, quando você vê do versículo 1 até o versículo 6, Jó ele é sincero e abre o seu coração para Deus, mostrando a sua dor, mostrando a sua tristeza, mostrando a sua mágoa, mostrando o seu ressentimento, porque esse é o primeiro ponto do tratamento em relação a essa dificuldade. E aí depois que ele fala tudo, olha só o que ele diz aqui no versículo 7. Olha só, Jó, no versículo 11, melhor dizendo, Jó, capítulo 7, versículo 11. Ele diz, por isso, veja, não reprimirei a boca. Vou falar de quê? Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Então Jó ele foi sincero, porque às vezes a gente termina agindo de maneira imatura, né? Muitas vezes a gente está ali ressentido, muitas vezes a gente está ali magoado com alguma pessoa ou com algumas pessoas, e a gente fica dizendo, não, mas eu já resolvi, não, mas já está tranquilo. Não está, e nós sabemos que não está, e acima de tudo Deus sabe que não está. Então, enquanto a gente não é sincero, seja com nós mesmos, seja com Deus, seja com as outras pessoas, a gente não começa o tratamento contra o ressentimento. Então, o que é que a gente deve fazer? A gente deve falar da nossa dor, da dor que é causada pelo ressentimento. A gente deve falar da tristeza que abate a nossa alma, porque tentar ocultar, preste atenção nisso, tentar ocultar uma realidade dolorida na nossa vida é apenas atenuar, é apenas prosseguir com o problema. Então você vai convivendo com ele, com a tendência dele aumentar, com a tendência dele piorar. Por isso a gente aprende aqui que a revelação da nossa dor é o início, é o primeiro passo para a nossa cura. E é interessante porque, conforme eu falei, Jó ele foi muito sincero com Deus. Você vai ver isso nos versículos anteriores. E ele diz tudo aquilo que estava passando, ele diz tudo aquilo que estava sentindo. Ele não estava bem. Ele chega para Deus e fala. Ele chega para Deus e abre o seu coração. Então, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, é isso que nos falta em relação à nossa vida. A gente tem mágoas retidas, a gente tem ressentimentos presos no nosso interior, e a gente quer como que passar por cima, tenta fugir da realidade, tenta fugir de determinados ambientes, pensando que isso vai resolver o nosso problema. Não vai. Onde a gente vai, os nossos problemas eles vão nos acompanhar. O ressentimento ele é assim, a mágoa ela é assim. Você pode fugir da pessoa que lhe magoa, você pode fugir da pessoa que lhe fere, mas ela vai estar ali, presente com você. Você pode estar em outro país, você pode estar no lugar mais fantástico, humanamente falando, mas seu coração está ali, sua mente está lhe lembrando, e aquilo vai trazendo dor, aquilo vai trazendo ferimento. Então não adianta. Precisamos ser adultos, precisamos ser maduros, e precisamos resolver os nossos problemas, em primeiro lugar, abrindo o nosso coração, mostrando a nossa dor, mostrando o nosso sofrimento, mostrando que de fato nós estamos ressentidos. É o primeiro passo
para nós combatermos a mágoa e o ressentimento em nossas vidas. Contudo, não há apenas esse passo, há um segundo passo, há uma segunda atitude que nós devemos ter para que a gente possa vencer o ressentimento da nossa vida. Em segundo lugar, nós precisamos perdoar os nossos ofensores. Em segundo lugar, nós precisamos perdoar os nossos ofensores. Vamos lá para o livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. A gente já está aqui na parte final do livro dele, né? Depois que ele sofreu o que sofreu, padeceu o que padeceu, Deus tratou duas vezes com ele, pelo menos. E olha só o que ele vai fazer aqui no capítulo 42. Jó 42, versículo 10. Jó 42, versículo 10. Olha só o que ele fala aqui. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Tudo aquilo que ele estava sofrendo, tudo aquilo que ele estava padecendo. E quando foi que isso aconteceu? Qual foi a circunstância que se deu para que houvesse essa reversão na situação de Jó? Ele diz, quando este, ou seja, Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então veja, Jó perdoa os amigos que lhe feriram muito, e ele faz isso demonstrando através de quê? Da intercessão em favor daqueles amigos, da intercessão em favor daquelas pessoas que lhe feriram. Então, a partir daí, a gente observa que há uma mudança radical, que há uma mudança completa na vida de Jó, inclusive no sentido de Deus restituir, e não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas de Deus restituir em dobro, 2 vezes mais, tudo aquilo que Jó havia perdido, conforme nós temos no início do seu livro. Então, não há, meus irmãos, não há, minhas irmãs, vitória sobre a mágoa enquanto o perdão não for exercido. Não há vitória sobre o ressentimento enquanto o perdão não for praticado. Isso é uma regra espiritual e que a gente não pode mudar, a gente não pode fugir, a gente pode até tentar justificar, mas a gente não vai resolver o nosso problema. Não mude de lugar, não mude as pessoas com as quais você convive, não, trate. E uma vez que você abre seu coração, passo seguinte, perdoe, até porque nós, enquanto cristãos, nós fomos salvos, fomos perdoados. Então, uma vez que experimentamos esse benefício ele deve ser liberado por nós em relação às pessoas que nos ofendem. Olha só o que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Meus irmãos, como a gente precisa aprender disso, como a gente precisa aprender isso dentro do contexto de igreja, que não deveria nem existir, mas às vezes acaba existindo. E repito, crentes imaturos, inexperientes, nécios, que tentam fazer determinados malabarismos para evitar a mágoa, o ressentimento, mas não adianta, que ele está secando, que ele está atingindo, aqui está afligindo a alma das pessoas. Faça o que a Bíblia diz, age de acordo com a Bíblia e experimente todos os benefícios que ela nos promete. Então veja o que Paulo fala aqui, Colossenses capítulo 3, versículos 12, também versículo 13. Isso aqui todos nós sabemos, não é novidade para ninguém. Olha só: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportáveis, no sentido de dar suporte uns aos outros. E aí Paulo ele complementa: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Por que é tão difícil, às vezes, dentro da igreja, a gente poder agir dessa forma? Porque é mais fácil a gente ficar magoado, porque é mais fácil a gente se distanciar e não querer resolver o nosso problema, porque a gente tem essa tendência de sermos orgulhosos, soberbos,
E a soberba e o orgulho é visto dessa forma, quando ao invés de resolver os seus problemas, você quer fugir deles. Quando ao invés de você tratar com as pessoas, você quer se separar delas, como se isso resolvesse, e não resolve, porque como eu falei, onde você vai, sua mágoa vai atrás, Então, veja, Paulo aqui dá essa instrução e harmoniza-se com o ensino de Jó. Mas aí você fica se perguntando, aí você fica se indagando, mas por que eu devo perdoar? Por que eu devo exercer a prática do perdão? Porque quando você não perdoa, irmão e irmã, você se iguala ao seu ofensor, você se nivela por baixo. A gente tem que se nivelar por cima. Então, na medida que você fica magoado, carrancudo, irado, ressentido, você está se nivelando por baixo, no mesmo nível do seu ofensor, na mesma condição daquela pessoa que lhe prejudicou, e você tem que estar numa condição superior. A gente não deve se nivelar por baixo, mas sim se nivelar por cima. Então, por isso eu devo perdoar. E aí você pode se perguntar, mas quantas vezes eu devo perdoar as pessoas? Quantas vezes eu devo perdoar as pessoas que me ofendem? A Bíblia diz que sempre. Olha só o que Mateus falou lá no capítulo 18, palavra de Cristo, versículos 21 e 22. Meus irmãos, como a gente carece do básico, do beabá do Evangelho, e às vezes talvez falta de conversão explique isso. Olha só o que Mateus fala aqui no capítulo 18, versículos 21 e 22, em relação à frequência do perdão, a quantidade do perdão. Olha só o que diz Mateus 18, versículos 21 e também o versículo número 22. Olha só, diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou a Cristo: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Que era o número da perfeição dos judeus? Aí Cristo vai e responde. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, de maneira indefinida. Mas não, muitas vezes a gente não suporta as pessoas falarem conosco, e no primeiro erro, acabou, não quero mais saber, vou fugir, vou passar para uma outra realidade. Que tipo de cristianismo é esse, meus irmãos? Que tipo de cristianismo é esse? Não é o cristianismo que a gente tem na palavra, não é o cristianismo que a gente tem nas Escrituras Sagradas. E aqui Cristo diz que a gente deve perdoar 70 vezes 7, mostrando essa questão indefinida do perdão. Então, sempre. E aí se levanta uma outra pergunta: como é que eu sei que de fato eu perdoei? Como é que eu sei que de fato eu liberei o perdão? Quando as ofensas que você sofreu não causam mais dores no seu coração. É daí onde vem a palavra ressentimento. É você sentir de novo, sentir novamente. Então, você não vai esquecer, e a gente não vai sofrer uma amnésia espiritual ou da atitude que as pessoas tomaram em relação a nós, no sentido da gente não se lembrar mais. A gente vai se lembrar. Contudo, a diferença de uma lembrança, magoada para uma lembrança que foi livre da mágoa, é que aquilo ali não causa mais dor. Passou. Não traz novamente aquela tristeza, não traz novamente aquela dor, não traz novamente aquele sofrimento. São águas passadas. Mas isso não significa que a gente esqueça, mas que a gente não vai vivenciar, ressentir novamente. Isso não. Então, em segundo lugar, a gente deve perdoar os nossos ofensores. Então veja, nós devemos abrir o nosso coração, relatando o nosso ressentimento. Em segundo lugar, nós devemos perdoar aos nossos ofensores. E em terceiro e último lugar, nós devemos redirecionar a nossa vida. Voltem mais uma vez para o livro de Jó. Jó capítulo 11. Esse Jó é traquino, né, Jonatas? Jó capítulo 11. Versículos 13
até o versículo 18. Jó 11, 13 até o versículo 18. Olha só o que Jó fala aqui, ó. Pega essa palavra. Ele diz, ó: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, e estarás seguro e não temerás. Segue Jó: pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meu dia, ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-se-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo. Então, quando você perdoa, irmãos e irmãs, você abre um outro capítulo do relacionamento você abre um outro capítulo da sua vida no que diz respeito ao relacionamento com aquela pessoa que lhe feriu, aquela pessoa que lhe machucou. E é isso que a gente deve fazer. Zera a conta e inicia tudo novamente. Porque a gente não só erra uma vez com uma pessoa, 2, 3, 4, 5, várias vezes. Da mesma forma que as pessoas erram várias vezes em relação a nós. Então a gente vai ficar amuado, entristecido, fugitivo? Não, começa tudo de novo. Ah, mas vai me ferir. É isso, relacionamento pessoal é assim mesmo. Ferimos e somos feridos, faz parte. Isso faz parte, é uma realidade que a gente não vai fugir. Então, o que é que você deve fazer ao estar redirecionando a sua vida? Em primeiro lugar, você deve cuidar do seu coração. Em primeiro lugar, você deve cuidar do seu coração. Em que sentido? No sentido de ficar sempre atento e não deixar que a mágoa, o ressentimento se instale. Porque, conforme nós vimos na semana passada, a ira vem. O que é ruim na ira é quando ela é prolongada. O que é ruim na ira é quando ela se instala, porque ela vai se transformar em mágoa e ela vai ser extremamente prejudicial para cada um de nós. Então, cuide do seu coração. Cuide da sua alma e verifique se há alguma mágoa, se há algum ressentimento instalado, para que você possa tratá-lo. Olha só, mais uma vez, o que o autor aos Hebreus fala, bem rapidinho, abram aí, Hebreus capítulo 12, versículo 15, nessa questão de cuidar do nosso coração, dentro desse redirecionamento da nossa vida. Olha só, Hebreus 12, versículo 15, eu queria chamar a atenção só de uma palavrinha aqui, mostrando que o nosso coração, como diz o ditado popular, é terra desconhecida. Então a gente tem que estar sempre atento a ele. Sempre atento. Hebreus 12, 15. 12, meia dúzia. 12, versículo 15. Essa primeira palavra, que a gente vê logo aí na abertura do verso. Versículo 15. Ele diz, né? Atentando diligentemente. Aí ele vai falar, né? Para que nós não sejamos faltosos, nem haja raiz de amargura. A palavra atentar aqui significa supervisionar. O que é você supervisionar algo? Você está ali, ó, de olho, está ali observando, está tudo sob controle, está tudo em ordem, está tudo correto. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa supervisão no nosso coração. Final de cada dia, final de cada semana, será que eu tenho alguma coisa em relação ao meu irmão em Cristo? Será que eu tenho alguma coisa em relação ao meu parente? Será que eu tenho alguma coisa em relação ao meu amigo que está me causando dor, ressentimento, mágoa, está ferindo o meu coração? Se tiver, trate. Então, esse redirecionamento de vida que a gente deve dar. Em primeiro lugar, o quê? Cuidando do nosso coração. Em segundo lugar, seguindo em frente, meus irmãos. Porque a vida é assim, entendeu? A vida é para frente. Quem anda para trás é caranguejo. Então nós somos cristãos, devemos avançar e devemos olhar para frente. A gente não pode estar com o retrovisor aqui sempre olhando o passado. Quebra o retrovisor da sua vida e procure olhar sempre para frente, porque quem olha muito para o passado deixa de seguir adiante. E como é que eu falo isso? Baseado em quê? Na vida de José do Egito. Meus irmãos, se teve alguém que, humanamente falando, tinha razão, tinha motivo de ficar irado, magoado, ressentido com os seus irmãos, os seus irmãos, essa pessoa era José.
Mas veja que, diante daquilo que ele entendia da vontade de Deus, ele não procurava olhar para trás, e sim enxergar adiante. E olha só a atitude que ele teve em relação aos seus irmãos. Vamos lá para Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. É interessante, né? Porque pelo fato de ter sido destratado, humilhado, traído, escarnecido pelos seus irmãos, e quando José estava por cima da carne seca, como a gente diz na linguagem popular, ele podia se vingar, ele podia mandar os seus irmãos para longe, como a gente diz na linguagem popular, lá para onde Judas perdeu as botas. Mas José não fez isso não. Ficou, continuou convivendo, continuou fazendo bem, porque é assim que um servo de Deus age. Então veja, Gênesis capítulo 50, versículos 15 até o versículo número 21. Põe-se no lugar de José. Se você tivesse sofrido, padecido o que José padeceu, sofreu dos seus irmãos, responda para você mesmo: você teria essa atitude que José teve aqui? E lembre-se que nessa condição José era o segundo homem mais poderoso da terra. Abaixo dele, acima dele, melhor dizendo, só tinha Faraó. Só tinha Faraó. Estava lá, seu pai tinha morrido, Jacó. Estava lá perante seus irmãos. O que é que José faz? Será que você faria? Olha só o que diz aqui, ó, a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Verso 21. Não temas, ou não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim, veja, os consolou e lhes falou ao coração. Iniciou um novo capítulo no relacionamento entre José e seus irmãos. O que eles fizeram ficou no passado. José tem uma perspectiva certa, que até mesmo os pecados dos seus irmãos estavam dentro do propósito soberano de Deus, que lhe permitiu ir ao Egito e lá fazer tudo aquilo que ele fez, que Deus usou como instrumento. Então, faça isso, faça como José. Ao invés de expulsar os seus irmãos, ao invés de puni-los, perdoou os seus irmãos e começou uma nova etapa de relacionamento com eles. Então, quando a gente não trata a nossa mágoa, a fuga é a atitude natural. A fuga é a atitude natural. Você não tratou, por isso que você foge. Se você tivesse tratado, você não fugiria. As coisas são simples assim. Então, é dessa forma que a gente, em terceiro lugar, redireciona a nossa vida, cuidando do nosso coração e seguindo em frente. Fechando a nossa aula, a história de Jó teve um final feliz. A história de Jó teve um final feliz. Após sofrimentos e provações, Jó venceu a mágoa, ele venceu o ressentimento. Por isso, ele foi abençoado por Deus, e muito abençoado. Dessa forma, a gente aprende que a parte final da sua vida foi melhor que a primeira. A parte final foi melhor que a primeira. Diante disso, irmãos, irmãs, pergunta-se, quais são as memórias dolorosas que você tem no seu coração, que ainda não tratou, que ainda não resolveu, que ainda não cuidou? Então, diante disso que nós vimos, que nós estudamos, o que é que fica em termos de compromisso, de responsabilidade, de obrigação para você? Faça com que a Bíblia diz, ensine, instrui, trate essas coisas para o seu próprio bem. Perdoe essas pessoas, siga adiante, continue a jornada da sua vida,
para que assim você possa crescer, para que assim você possa amadurecer, inclusive através dessas experiências que, humanamente falando, não são boas. Você ser magoado, estar ressentido não é bom, mas, como eu gosto de dizer, faça do limão uma limonada. Então, em vindo essas circunstâncias ruins, negativas, transforme-as em oportunidades para que você cresça, se desenvolva, amadureça em termos espirituais, mesmo que ele traga dor no primeiro momento, mesmo que ele traga tristeza no primeiro instante, mas reverta isso no sentido de que isto venha lhe abençoar e fazer com que você abençoe a outras pessoas. Então, olhe para Cristo, que não ficou magoado, que não ficou ressentido com o mal que lhe fizeram, muito pelo contrário, quando ele estava lá na cruz, se esvaindo em sangue, se contorcendo em dores, ele chegou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Faça isso, e você vai viver uma vida melhor, mais tranquila, mais saudável, não só fisicamente, mas mais tranquila, melhor e saudável no sentido espiritual. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações, e que assim vençamos, pela graça de Deus, o ressentimento. Amém.